Logo após o surgimento do universo, tudo o que existia eram partículas subatômicas, se movendo a altíssimas temperaturas e extremamente agitadas. Nessas condições, nenhuma estrutura estável pode se formar. Só que conforme as coisas esfriaram, essa condição deixou de ser extrema e com o tempo estruturas estáveis conseguiram se formar, como por exemplo átomos de hidrogênio, que se ajuntaram em imensas nuvens de gás em um universo primordial. Foram nessas nuvens de gás, as nebulosas, que as primeiras estrelas do universo surgiram. O processo de formação das estrelas é bastante interessante. Nesse processo, todo esse hidrogênio que formava uma nuvem de gás e poeira no universo se aglutina, se condensa por causa da interação gravitacional, formando uma bola de gás quente. Só que caso a massa dessa bola de gás não seja grande o suficiente, for mais ou menos da ordem do planeta Júpiter, por exemplo, nada de muito interessante acontece. E nós temos apenas uma bola de gás no universo. Desculpa, Júpiter, mas você não é o centro da atenção desse vídeo. Só que conforme essa nuvem de gás vai se condensando mais e mais, a temperatura no centro dessa bola de gás quente também vai aumentando, até que uma hora ela chega em 10.000 graus Celsius. Quando essa temperatura é atingida, um processo interessantíssimo começa a acontecer. Vários átomos desse hidrogênio da nuvem começam a se transformar, a se juntar e se transformar em átomos de hélio. Isso é a fusão nuclear. Uma estrela acaba de nascer. A energia de um átomo de hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, é menor do que a energia de 4 átomos de hidrogênio separados. Isso significa que o processo de fusão nuclear, que junta átomos de hidrogênio em um átomo de hélio, libera energia. E é justamente a energia dessa fusão nuclear que permite que a estrela brilhe. A partir da primeira fusão nuclear, a estrela vira o campo de batalha de 2 forças. A força gravitacional, que tenta comprimir toda essa grotesca massa da estrela para o menor raio possível, e a reação de fusão nuclear, que gera uma pressão interna que tenta fazer a estrela expandir o máximo possível. E é esse delicado equilíbrio entre a pressão interna e a força da gravidade que garante a existência das estrelas. Isso é o equilíbrio hidrostático. Caso esse equilíbrio seja rompido, ocorrem mudanças fundamentais nas estruturas das estrelas. O combustível que mantém uma estrela brilhando é o hidrogênio. Então, talvez isso te leve a pensar que quanto mais hidrogênio uma estrela tem, mais combustível ela tem, logo, mais tempo ela vive. E isso é um profundo engano, porque se a estrela possuir mais hidrogênio, consequentemente ela possui mais massa. Tendo mais massa, a pressão interna e a gravidade aumentam, fazendo com que a estrela sofra o processo de fusão nuclear muito mais rápido. Ou seja, o hidrogênio é fundido de uma maneira muito mais rápida. Via de regra, quanto mais massiva for uma estrela, menos tempo ela dura, justamente por estar queimando seu estoque de combustível muito mais rápido. Tanto que atualmente nós não temos esperança nenhuma de visualizar estrelas de pequena massa no final das suas vidas. Pequenas massas da ordem de até 10% da massa do Sol, justamente porque o tempo de vida esperado dessas estrelas é da ordem de 10 trilhões de anos. Isso é 1000 vezes a idade atual do universo. O que nós esperamos de estrelas pequenas, com até 80% da massa do Sol, é que elas vão lentamente queimar todo o seu estoque de hidrogênio. E quando esse momento chegar, quando o estoque de hidrogênio da estrela acabar, a pressão interna e a temperatura vão diminuir, porque a fusão nuclear vai ter parado. E é aí que o equilíbrio entre a pressão interna e a força da gravidade é quebrado. A força da gravidade vai ganhar, e ela vai fazer a estrela comprimir, e comprimir tanto a ponto de os elétrons dos átomos do núcleo da estrela estarem interagindo repulsivamente um com o outro. Isso impede que a estrela colapse ainda mais e, portanto, um novo equilíbrio é atingido. E é assim que uma anã branca se forma. Só que é importante notar que essa repulsão que impede que a anã branca se comprima ainda mais até virar um buraco negro não é somente por causa de cargas iguais se repelindo. Existe algo ainda mais fundamental por trás. Por ora, basta dizer que existe um princípio ainda mais fundamental que impede os elétrons de ocuparem os mesmos lugares no espaço exatamente. E esse é chamado de princípio da exclusão de Pauli. E é esse o motivo pelo qual os elétrons, quando estão extremamente comprimidos, gerarem uma pressão que segura a atração gravitacional da estrela, mantendo ela em equilíbrio enquanto ela for uma anã branca.
Anãs brancas são estrelas que não têm massa o suficiente para se tornarem estrelas de nêutrons. E esse é o destino esperado para estrelas como o Sol e outras 97% das estrelas da Via Láctea. Já para estrelas de tamanho parecido com a do Sol, entre 0,8 e 2 massas solares, a vida delas é um pouco mais conturbada. Quando elas acabam com todo o seu combustível de hidrogênio, elas param de fazer fusão nuclear. E é nesse momento que o equilíbrio é quebrado e a gravidade começa a ganhar. E então o seu núcleo começa a ser comprimido. É por causa desse núcleo colapsando que o hidrogênio de outras partes da estrela começa a chegar em uma nova zona que possibilita a fusão nuclear em hélio. Só que esse processo acumula cada vez mais hélio no núcleo. E esse hélio vai continuar esquentando, 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 até que a sua temperatura atinja algo na ordem de 10 milhões de graus Celsius. Isso desencadeia um processo extremamente rápido em que uma quantidade colossal de hélio é transformada em carbono em uma questão de poucos minutos. Durante esse processo, a estrela irradia uma quantidade de energia cerca de 100 bilhões de vezes a sua produção normal de energia. Mas não é possível ver essa energia porque ela é absorvida pelas camadas exteriores de plasma da estrela. Por causa desse processo, a temperatura do núcleo de hélio aumenta. E isso possibilita agora que esse núcleo faça fusões nucleares estáveis de hélio em carbono, oxigênio e outros elementos. E essa estrela, que agora é uma gigante vermelha fundindo hélio, continua expandindo as suas camadas exteriores e permeando o universo com elementos como hélio, carbono e oxigênio. Estrelas como essas são o forno que geraram vários dos átomos que hoje nos compõem, como grande parte do oxigênio que nós respiramos. Para estrelas verdadeiramente massivas, com muitas vezes a massa do Sol, algo verdadeiramente impressionante acontece, porque essas estrelas são massivas o suficiente para começar a fundir o hélio muito antes de o próprio hidrogênio acabar. Conforme esses combustíveis acabam, a gravidade ganha essa delicada luta contra a pressão interna. E quando isso acontece, a estrela começa a comprimir e comprimir, até atingir 100 milhões de graus Celsius. Com essa temperatura de 100 milhões de graus Celsius, a estrela já consegue fundir elementos pesados como o oxigênio, o nitrogênio e o carbono. Até que a estrela começa a fundir ferro 56. Todos os elementos que a estrela fundia até agora liberavam energia no processo de fusão nuclear. Só que o ferro é uma barreira. E a partir dele, você precisa gastar energia para fundir elementos mais pesados. Ou seja, quando ferro suficiente tiver se acumulado no núcleo da estrela, o seu fim estará decretado. E quando não tiver outros elementos para sustentar a fusão nuclear, a força gravitacional vai ganhar e a estrela vai colapsar rapidamente. Esse colapso é tão rápido e tão energético que a estrela explode, liberando quantidades inimagináveis de energia. Isso é uma supernova. É nas temperaturas altíssimas de supernovas que os elementos mais pesados do que o ferro são fundidos. É nesse final glorioso que parte da energia da supernova é utilizada para construir elementos mais pesados como o urânio, ouro e chumbo. Então a supernova espalha todos esses novos elementos pelo espaço. Todo o ouro que nós temos hoje no mundo e usamos em brincos, anéis e colares, algum dia se originou em alguma supernova. Supernovas são alguns dos eventos astronômicos mais interessantes. Elas envolvem escalas inimagináveis de energia e têm uma luminosidade que pode ofuscar uma galáxia inteira. E é por esse motivo que elas serão o tema de um próximo vídeo. Isso é, se vocês quiserem, é claro. Com o que restou dessa estrela, duas coisas podem acontecer. Se ela for massiva o suficiente, toda a sua massa vai se concentrar num ponto do espaço com densidade quase infinita. E é assim, na morte de uma estrela, que nasce um buraco negro. Só que caso essa estrela não tenha massa suficiente para se tornar um buraco negro, ela vai ser comprimida até ter um raio pequeno o suficiente para que os núcleos atômicos estejam tão próximos uns dos outros que os prótons e os elétrons vão formar nêutrons. As estrelas de nêutrons são mantidas em equilíbrio por causa da interação forte, a mesma que mantém os núcleos atômicos coesos. E por esse motivo, talvez você ache que ela é atrativa. Se você pensou isso, você está quase correto. A força nuclear forte tem um caráter atrativo nas distâncias do núcleo atômico. Só que se nós apertarmos ainda mais a matéria, nós vemos que um caráter repulsivo começa a surgir. E é justamente nessas pequenas distâncias que os nêutrons das estrelas de nêutrons se encontram. A matéria está tão comprimida numa estrela de nêutrons que uma colher de chá de estrelas de nêutrons pesa o mesmo não
do que uma, nem duas, mas 900 pirâmides de Gizé. As anãs brancas, os buracos negros e as estrelas de nêutrons são os remanescentes de estrelas mortas. Estrelas que, durante a sua vida, transformaram hidrogênio em hélio e hélio em átomos mais pesados, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio e elementos ainda mais pesados em supernovas. Nós somos, de verdade, como diria o Carl Sagan, filhos do cosmos, feitos de poeira das estrelas. Nós somos uma maneira de o universo conhecer a si mesmo. Muito obrigado e até a próxima. Esse vídeo só foi possível graças aos nossos assinantes do Catarse, que são pessoas que, assim como você, gostam desses vídeos e decidiram apoiar o projeto. Se você também quiser apoiar nossos vídeos para eles saírem com frequência ainda maior, com maior qualidade, e o nosso podcast, que está quase saindo, considere você também virar um assinante através do link que vai estar na descrição. As recompensas começam a partir de R$ 5 e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Até a próxima!